Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da eletiva Estuda Mais Joga. Essa aula ela está sendo gravada. Hoje é dia 29, segunda-feira, voltamos do recesso hoje. E provavelmente, pessoal, sexta-feira agora, se não for essa semana ou na semana que vem, já tem que ser publicada alguma coisa, né? Alguma aula, alguma atividade para ser abordada a eletiva com vocês, que será desenvolvida nesse primeiro semestre. Então eu optei por fazer essa transmissão aqui, tá? Deixando ela gravada depois disponível aí no canal para vocês acessarem, para falar um pouquinho para vocês da ideia da eletiva. O tema da eletiva é Estuda Mais Joga. Esse tema ele foi inspirado num programa que tinha na MTV chamado de Combo Fala Mais Joga, aonde as pessoas iam para uma entrevista. Era uma entrevista normal, né? O entrevistador acabava fazendo perguntas comuns, como você pode ver, por exemplo, no The Noite, né? No antigo programa do João, enfim, programas de entrevista mesmo. Só que enquanto a entrevista acontecia, os convidados eles jogavam videogame junto com o entrevistador. E seria mais ou menos essa ideia, né? A ideia é que a gente pudesse sentar todos, né, todos os alunos, e conforme nós fôssemos jogando diversos jogos, né, determinados jogos, a gente pudesse abordar as diferentes disciplinas, né, os conteúdos, as habilidades do currículo dentro de cada jogo, de acordo com a abordagem que o jogo faz. Inclusive, pessoal, essa eletiva ela já aconteceu no segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019. Só que como o ensino ele era presencial, durante o meu horário de trabalho na escola eu não conseguia desenvolver a eletiva do jeito que eu esperava, principalmente fazendo a abordagem que esse semestre eu consegui fazer, né, que inclusive as aulas já estão todas gravadas. E também não dava para jogar, porque escolas, alguns estabelecimentos de trabalho ou faculdades, eles fazem um bloqueio na rede, então você não consegue acessar o servidor do jogo. Então assim, acabou que tinha a ideia, eu conseguia visualizar a ideia da eletiva, mas eu não conseguia pôr em prática devido às problemáticas. Eu sei que nós estamos num momento muito difícil de pandemia, né? Gostaria que todos estivessem na escola, pela questão da aprendizagem ser melhor, pela questão da interação social que faz falta para nós, e também pelas crises que o nosso país está tendo, o mundo está tendo, não só na questão de saúde, mas na questão também financeira, econômica, na questão de trabalho. Mas infelizmente, pessoal, a nossa realidade hoje é essa, e esse trabalho à distância me possibilitou conseguir fazer um trabalho que eu esperava que fosse feito na eletiva. E o bacana é que esse trabalho ele vai ficar armazenado no meu canal para outros anos, outros semestres, eu conseguir desenvolver a eletiva dentro da abordagem que eu sempre esperei, né, de fazer, de fato. Só pensando ainda na questão da problemática dos jogos na escola. Hoje, por exemplo, eu pretendo, no decorrer da eletiva, tá marcando live com vocês, né? Então, assim, mesmo que o aluno não tenha um Xbox, que ele tenha um PS4, mas que a gente consiga jogar jogos que sejam compatíveis, ou até mesmo compatíveis com celular, tá? Ou desktop, né? Computador, enfim. Mas que a gente consiga fazer interação jogando, e ainda assim, né, a gente pode estar fazendo também essa interação através das lives e do canal do YouTube, tá bom? Pessoal, voltando à questão da eletiva, né, o que eu tenho para falar para vocês é assim, olha, essa aula de hoje eu vou apresentar para vocês a proposta da eletiva, vou falar um pouquinho sobre o cronograma, né, do que eu espero e do que já está programado para vocês. Na próxima aula da sequência, né, que provavelmente não dá para mim definir uma data, ainda não dá nem para eu falar nessa gravação que vai ser semana que vem, porque eu não sei nem quando essa aula vai ser publicada. E na semana seguinte da publicação dessa aula se vai ter alguma programação diferenciada. Mas a segunda aula da sequência da eletiva, nós vamos fazer uma abordagem do filme chamado Jogador Número 1. Eu imagino que alguns de vocês já tenham assistido. Eu vou marcar, por exemplo, uma transmissão aqui na minha conta do Xbox, né, para que vocês façam uma interação ao vivo comigo, né, assistam o filme junto comigo. Os alunos que não conseguirem, que não tiverem esse acesso, ou que não quiserem, porque já assistiu o filme, por exemplo, não é obrigado a participar, tudo bem? Na verdade é assim, essa interação é só para fazer uma aula diferenciada, um tipo de interação diferenciado com vocês, mas não é obrigatório
participar dessa live. O que vocês precisam é ter conhecimento do filme. Então, quem já assistiu ou quiser assistir em um outro momento, é importante que já se programe, né, para assistir o filme aí, Jogador Número 1, antes da nossa próxima aula, porque na próxima aula eu pretendo estar fazendo uma live com vocês, provavelmente vai ser pelo Teams, porque né, no caso do CMSP eu não tenho como fazer uma live com primeira, segunda e terceira série todos juntos, então infelizmente essa live ela vai ter que ser pelo Teams, pelo Teams não, né, pelo Google Meet, né, não vai ser pelo CMSP. E assim, pessoal, nós vamos fazer um debate em relação da forma que os jogos estão inseridos hoje na nossa sociedade, certo? Hoje em dia, a nossa vida dentro dos jogos eletrônicos, na questão não só de jogar, né, de você estar preso a uma rotina de jogos, né, tem pessoas que viram noite jogando, eu não diria nem essa análise, porque não é uma análise saudável também, mas eu falo na questão de você estar dentro dos jogos, vivendo o jogo de fato, né, adquirindo bens, comprando, gastando dinheiro real dentro dos jogos, como por exemplo no GTA, que algumas pessoas compravam aqueles cartões, né, para adquirir imóveis, comprar carros, casas, como às vezes para você comprar uma skin, você acaba gastando um dinheiro, você trabalha na vida real, né, você tem um desgaste seu como pessoa na vida real para fazer um investimento numa vida virtual. Então assim, vai ser interessante a gente fazer essa análise, tá bom? De acordo com o filme, e a partir disso, né, da terceira aula em diante, nós estaremos fazendo a abordagem de jogos, né, de jogos específicos, aonde cada semana eu projeto para vocês um jogo e em cima desse jogo eu trabalho uma disciplina específica. É muito importante, pessoal, que a gente entenda que existe uma interdisciplinaridade nos jogos, né? Eu posso trabalhar a matemática, a língua portuguesa, a física, a biologia, a sociologia em um jogo só. Só que nesse primeiro momento eu optei por não fazer essa análise, tá? Eu optei por focar em um único jogo, em uma única disciplina mesmo, tá? Então assim, eu pensei em uma única disciplina e em cima daquela única disciplina eu vou abordando um único jogo, porque aí se são 12 disciplinas do currículo, nós temos 12 semanas, 12 aulas de estudo, 12 títulos de jogos diferentes para se trabalhar. Começando, por exemplo, né, com a primeira aula que vai ser Matemática e Fortnite. A segunda aula vai ser o PES e a Física. A terceira aula vai ser GTA e a Sociologia. A quarta aula é Resident Evil e a língua portuguesa. A quinta aula é Arc e a geografia. A sexta aula vai ser o State of Decay e a química. A sétima aula é o Just Dance e o Assassin's Creed. A oitava aula vai ser... Não, a oitava aula, né, é a filosofia e o Assassin's Creed, né? A sétima aula é o Just Dance e a arte. A nona aula, pessoal, vai ser biologia e eu não defini um título ainda. A décima aula vai ser de história e o Battlefield 1. E a 11ª aula vai ser trabalhado com vocês a língua portuguesa não, né? A educação física e o Tekken 7. Eu só não pensei ainda na abordagem que vai ser trabalhado, por exemplo, na questão da língua inglesa, né? Nesse momento eu não sei nem se eu farei essa abordagem, mas de qualquer forma, nós teremos até uma 12ª aula, porque mesmo que eu não trabalhe, por exemplo, a língua inglesa, eu vou trabalhar, por exemplo, as competências socioemocionais, fazer uma aula especial onde será trabalhado as competências socioemocionais que para você, jovem, para a organização da sua vida escolar e para a sua vida mesmo, são competências que são extremamente importantes. Então estou pensando até de fazer um fechamento com uma aula assim. Outra coisa que eu tinha para falar para vocês, pessoal, é que conforme as aulas forem acontecendo, por exemplo, nós vamos fazer uma primeira abordagem
da questão, né, do Fortnite da matemática, e assim que a aula finalizar, toda aula vai ter, por exemplo, uma atividade. Mas mesmo que você tenha essa atividade, além dessa atividade, é interessante que você comece a ter uma reflexão diferenciada sobre, por exemplo, os jogos. Eu trabalhei o Fortnite e alguns assuntos da matemática. Então, após essa análise, é interessante que você consiga ver outros conceitos de matemática no Fortnite, além dos que eu trabalhei, ou consiga ver outros jogos além do Fortnite que também tenham aqueles conceitos de matemática. Se você conseguir desenvolver essa análise, você vai perceber a riqueza que os jogos têm dentro dos conteúdos. Porque, pessoal, um jogo, quando ele é desenvolvido, tem um estudo em cima dele. Um jogo não é desenvolvido por acaso. Situações que às vezes são desenvolvidas dentro de um jogo, elas são estudadas. Você tem uma pessoa responsável por uma área do conhecimento para fazer uma análise da física ou da geografia ou do período histórico que aquele jogo está se passando. Então, assim, os jogos não são por acaso criados, tem todo um estudo e é justamente isso que a gente pretende fazer, tá bom? Eu acredito que se vocês conseguirem entender essa proposta da eletiva, a eletiva ela vai contemplar exatamente a ideia que eu pretendo que ela tenha, que não é desenvolver jogos, né? Não é criar um jogo, programar um jogo, mas sim como que eu posso utilizar dos jogos eletrônicos para estudar. E a gente até pode pensar em uma culminância onde seja desenvolvido um jogo, não tem problema. A gente pode pensar nesse trabalho, principalmente se essa eletiva se prorrogar, como o ano passado, né? Puxou. Eu puxei 2 vezes, é uma só. Eu não lembro por que tem que puxar isso aqui, mas tanto faz. Eu acho que esse barulho aqui só vai ficar enchendo o saco. Na verdade, assim, pessoal, a gente até pode pensar numa culminância onde seja desenvolvido um jogo, caso essa eletiva ela seja prorrogada igual ao ano passado, né, que as eletivas de um semestre acabou durando um ano. A gente até pode pensar nesse trabalho de programação, mas ainda assim, né, não é programar um jogo por si só, né, mas eu tenho que pensar na programação de um jogo que eu consiga trabalhar dentro desse jogo conceitos e conteúdos específicos de uma determinada disciplina. É não pensar primeiramente no personagem ou na história do personagem, mas pensar na história da história de fato, né? Pensar em que período histórico aquilo vai acontecer para que eu aborde um período histórico específico, pensar na região que aquele jogo vai acontecer para eu pensar na geografia do lugar, pensar na questão da cultura que vai ser trabalhada para eu pensar no desenvolvimento dos personagens e na abordagem que pode ser feita, por exemplo, na sociologia, seria mais ou menos essa ideia, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês, conforme a eletiva for acontecendo, de fato não perca, né, o ânimo pelo estudo. Eu sei que é muito bacana jogar videogame, mas o melhor de se jogar é saber o que você está jogando, reconhecer as situações que o jogo aborda, saber por que acontece tais coisas ou por que talvez que não aconteça, né? Se você tiver essa visão mais científica dentro dos jogos, eu tenho certeza que a sua abordagem em relação aos jogos vai ser bem diferenciada. E também, pessoal, trabalhar a questão da conscientização de você conseguir, né, organizar melhor o seu horário, né, a sua rotina, os seus estudos, entender que o lazer ele é bom, mas tem que ter momento para isso também, né? Vocês estão num momento muito difícil que exige de você, aluno, né, que você se policie cada vez mais para desenvolver as suas tarefas. A gente sabe que o ensino presencial ele acaba prendendo mais o aluno na responsabilidade que ele tem que desenvolver, mas não é porque nós estamos à distância que você vai deixar de desenvolver as tarefas que você tem que desenvolver, por exemplo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né, a proposta da eletiva, pessoal. De qualquer forma, nas próximas aulas serão abordados especificamente os jogos, né? O Dark Souls eu não coloquei ele aqui porque eu queria fazer um estudo em cima dele. Na verdade, eu coloquei ele só para deixar rolando algum jogo mesmo, né? Como fundo do vídeo, né? Para vocês entenderem essa proposta de conversar, utilizar dos jogos como uma forma até de interação social. Hoje muitas pessoas, né, enquanto algumas se encontram, por exemplo, em barzinho para conversar, para trocar uma ideia,
outras acabam aproveitando da própria interação virtual para conversar, para falar sobre várias coisas, como por exemplo também a gente pode falar em relação aos estudos, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a proposta, né, da eletiva. Espero que vocês gostem bastante dessa eletiva, lembrando que no nosso próximo encontro nós vamos fazer uma análise sobre o filme Jogador Número 1, pensando na questão do quanto jogos estão inseridos hoje na nossa vida, e a partir da nossa terceira aula, aí nós começaremos a fazer o estudo de fato de cada disciplina e cada jogo que vai ser separado aí, cada título que vai ser separado, beleza? Pessoal, desde já, né, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e... Mas espera aí que ainda não acabou. Eu vou pedir para você que é meu aluno acessar a sua sala da eletiva lá no Google Class e procurar no mural ou na aba de atividades o formulário O que você sabe sobre os games. No formulário você começa preenchendo seu nome completo, a série que você está, a sua turma e você começa desenvolvendo as 15 questões. São 15 questões que abordam todas as áreas do conhecimento e todos os componentes curriculares, como por exemplo a primeira questão aqui que diz o seguinte: qual dos jogos relaciona em sua história Napoleão Bonaparte? Preenche qual é o jogo que você acha e você avança as 15 questões. Assim que você preencher as 15 questões e avançar no seu formulário, logo depois do envio aparece essa aba Você já respondeu e você tem a opção aqui de clicar para ver a sua pontuação. Agora sim, pessoal, eu espero que todos desenvolvam esse formulário porque ele servirá como critério de avaliação e registro de frequência também. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!